Por que há leitos de rios em Marte, mas não há água corrente? O sucesso da chegada à Lua aumentou ainda mais o desejo da humanidade de explorar outros planetas. Ao procurar por sinais de vida em outros corpos celestes, os cientistas se interessaram profundamente por Marte. Entre 1964 e 1977, os Estados Unidos lançaram 8 sondas para Marte, divididas nas séries Mariner e Viking. Em janeiro de 1971, o Mariner 9 usou tecnologia de alta resolução para fotografar toda a superfície de Marte. Os cientistas descobriram, a partir dessas imagens, a existência de amplos e sinuosos leitos de rios em Marte. No entanto, esses leitos de rios não devem ser confundidos com os famosos canais marcianos que geraram tanto alvoroço. Esses leitos de rios, sem água corrente, têm até 150 km de comprimento e 60 km de largura, ou mais. Na região equatorial, há uma concentração de grandes leitos fluviais, que, junto com seus afluentes, formam sistemas fluviais complexos. Além disso, é possível observar ilhas em forma de lágrima, bancos de areia e padrões de erosão. Os afluentes, quase sempre, fluem em direção a áreas mais baixas. Os cientistas concluíram que esses leitos de rios só poderiam ter sido formados por um fluido de baixa viscosidade, como a água. Esses são leitos fluviais naturais, e não canais artificiais criados por marcianos. Então, para onde foi a água dos rios em Marte? Esse é o mistério dos rios marcianos na atualidade. Cientistas estão se dedicando a investigar essa questão. Hoje, a superfície de Marte é fria, e nas regiões polares, a maior parte da água existe na forma de gelo subterrâneo. A atmosfera extremamente rarefeita faz com que, mesmo quando o gelo atinge uma temperatura suficientemente alta, ele sublime diretamente para vapor d'água, impossibilitando a existência de rios com água fluente. Os leitos dos rios em Marte indicam que, no passado, Marte era muito diferente de hoje. Alguns cientistas propõem uma hipótese de que, no início da história de Marte, houve uma atividade vulcânica frequente e intensa, liberando grandes quantidades de gases. Essa atmosfera densa e primitiva teria mantido a superfície de Marte aquecida, quase como uma primavera eterna. O derretimento de gelo vulcânico teria alimentado rios caudalosos, criando uma paisagem bela e exuberante. Com o tempo, a atividade vulcânica diminuiu, e os gases vulcânicos se dissiparam lentamente. A atmosfera de Marte se tornou rarefeita, seca e fria, resultando no esgotamento dos leitos fluviais e na transformação de Marte em um mundo árido e desolado. As imagens capturadas pela sonda Viking Orbiter mostram claramente os leitos de rios em Marte. Há bilhões de anos, esses leitos podem ter abrigado formas de vida primitivas. Embora Marte, nas condições atuais de congelamento, não possa abrigar água líquida, outra hipótese sugere que, no início da história de Marte, a inclinação do eixo de rotação era maior do que é hoje. Isso teria causado o derretimento das calotas polares, liberando grandes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera e permitindo que a água evaporasse, condensando-se em gotas de chuva que caíam na região equatorial, formando rios. A questão mais intrigante e preocupante para os cientistas é para onde foi toda aquela água dos rios marcianos. Alguns acreditam que a drástica mudança climática em Marte fez com que rios antes enormes secassem completamente. No entanto, essas hipóteses ainda precisam de mais provas científicas para serem confirmadas.